citei 2 vezes psicografia, carta psicografada, né? E essas cartas, elas dizem muitos a meu respeito, né? Principalmente sobre essa coisa, assim, de luz e sombra, né? Essas cartas, elas são de um período em que o meu pai trabalhava num centro espiritualista, né? Uma delas é de 2007 e a outra é de 2003. E é muito interessante como elas colocam essa questão de ter consciência daquilo que se é, na sua essência. Então eu queria deixar registrado também, porque talvez vocês possam se identificar. Essa é a carta do dia 16 de agosto de 2007, que foi psicografada por Salema e assinada pelo espírito chamado Ana. E diz o seguinte: Filha, que o Pai Celestial te abençoe sempre com muita paz, harmonia e luz, neste coração que se encontra em tanta aflição. Filha amada, tudo tem solução. Para isso, tens que ter força de vontade e acreditar que Jesus age por nós, sim. Desde que faças sempre a oração, dê o perdão. Não sofra antes, tenha paciência, não precipite, acredite mais em Deus. Tenha fé. Ajude seus irmãos que necessitam da tua bondade. Mostre o lado lindo que tens. O amor está no seu coração. Você é inteligente e muito pode fazer. Siga sua intuição, que tudo dará certo. Faça o evangelho no lar e desobsessão. Lembre que te amamos. Fique com Deus, Ana. Outra carta é do dia 26 de setembro de 2003, psicografada pela médium Dalva e também assinada por Ana. E diz o seguinte: Como a vida é bela, os jardins banhados pelo sol, o mar banhado pela lua, tudo à nossa volta é lindo. Como Deus é grande e perfeito. Vê, é tudo perfeito, apenas para apreciarmos, para nosso bem-estar. E às vezes nós esquecemos de olhar, de sentir tudo isso. Esquecemos que a vida tem que ser vivida em todos os momentos, tem que ser aproveitada, pois é o maior presente dele. Minha querida, aproveite melhor tudo isso. Deixe-se banhar pelo sol, pela lua, deixe-se levar pela brisa do vento. Feche os olhos e veja tudo o que tens à sua volta. Com certeza, vais dar mais valor para a sua vida. Nunca deixe o desânimo se abater sobre você. Acredite, você é mais forte. Você é um ser lindo. Viva a vida e deixe os maus pensamentos de lado. Nós te amamos e ele também. Ana. Essa Ana me conhece como ninguém, né? Mas o que eu queria destacar dessas cartas é que realmente hoje eu vivo tudo isso que me aconselharam. Hoje eu sigo a minha intuição, hoje eu ajudo as pessoas, principalmente através do Reiki, né? Enviando essa energia de amor. E essa conexão, ela aconteceu de uma maneira muito surreal, muito transcendente. Mas o que eu quero passar para vocês é que tudo isso ainda é ser humano. Não é porque a gente não conhece as nossas potencialidades,
aquilo tudo lá que a ciência chamou de DNA, lixo, que não queria estudar, matéria escura. A gente ainda não está preparado para toda a potencialidade de ser humano que verdadeiramente somos. Então, tudo que aconteceu comigo, eu entendo como uma transcendência, sim, mas uma potencialidade humana que estava adormecida. Então, desde muito cedo eu sempre tive sonhos muito claros, sonhos coloridos, sonhos que eu acredito serem de vidas passadas e às vezes eu tenho sonhos de vida futura. E às vezes eu tenho sonhos acordados, que é a projeção astral. Desde pequena eu sempre tive muita curiosidade sobre mistérios, tudo que era tipo de mistério. Essa coisa toda do questionamento de onde viemos, para onde vamos, do mistério da morte, tudo isso, com tudo que eu estudei, com tudo que eu aprendi, me fez acreditar que não existe motivo para temer a morte, né? Principalmente depois de ter passado por um grande luto. Então, eu hoje entendo a morte como uma nova fase de consciência, né? Onde não existe a corporeidade, né? Não existe a matéria, o físico, onde o espírito sim é mais livre. E uma das minhas primeiras projeções astrais, que foi algo natural, assim, que eu não esperava que isso acontecesse, eu vi o meu corpo caído no chão. Tava com uma roupa diferente da que eu estava usando de verdade, né? E eu olhei o meu corpo caído no chão e aí era como se eu estivesse dormindo, mas eu tava fora do meu corpo. Então eu olhei pro meu corpo e disse assim, botei as duas mãos na cintura e disse, ah, tá, pronto, agora eu morri, né? Ah, então tá, vamos ver o que é que tem pra fazer. E virei as costas e saí. E aí eu não me lembro mais. E quando isso aconteceu, eu nem entendia que isso era uma projeção astral. E aí começaram a acontecer mais projeções astrais. O interessante da projeção astral é que existe consciência. Você se pergunta no sonho, como que isso está acontecendo? E cada vez que você se perguntar num sonho, que você demonstrar que tem consciência, você está em projeção, né? Não é um simples sonho. Então, em uma outra experiência que foi bastante surreal, foi quando eu vi o meu corpo físico sendo levado para fora da minha casa. Eu estava sozinha em casa e eu vi o meu corpo eu senti, na verdade. Eu tenho um colchão de ar, ele é azul, e eu estava deitada nele na sala. E esse colchão, ele foi levitando, foram levantando esse colchão, até chegar a um ponto que eu sabia que eu estava sendo tirada de dentro da minha casa. Não sabia por quê, e até hoje não sei por quê, mas eu estava raciocinando, porque quando levitou, eu disse, tá, agora eu vou sair pelo teto. Como é que eu vou sair pelo teto, né? Tem um monte de outros apartamentos em cima de mim. E foi nesse momento que o colchão dobrou, entrou no corredor e saiu pela janelinha do banheiro, que é bem pequeno. Mas foi muito interessante, porque quando eu saí, eu me projetei numa espécie de tobogã. Só que ele não descia, ele ia pro alto, assim. E aí eu coloquei as duas mãos, assim, e o meu corpo começou a andar muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, assim. E aí tinha muito vento, e a minha roupa começou a sair do lugar, e eu comecei a ficar com vergonha, eu comecei a ficar com medo. E quando eu tive medo, eu voltei. E aí eu tava na minha cama deitada normalmente, né? Que não era lá no colchão da sala. É importante também saber que é normal ter medo, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E o medo é uma grande barreira para esse despertar espiritual. Não é porque não acontece com todo mundo
que ela não é natural. Se está acontecendo contigo, tu faz parte dessa realidade humana que a gente se encontra, então isso é natural, isso é sim da natureza do ser humano. Outra projeção que eu tive, que eu acho importante relatar, foi quando eu recebi no astral uma iniciação de Reiki que eu nem sabia o que era, nem sabia o que aquilo era, né? Aconteceu que lá no grupo de meditações, tinha uma amiga minha que mandava Reiki. E aí ela pedia os nomes e mandava o Reiki. E naquele dia que ia ter Reiki, eu não mandei o meu nome, mas eu senti o Reiki. Foi muito interessante. Porque eu senti como se houvesse uma luz que banhou todo o meu corpo, e por onde passava essa luz, eu sentia uma energia inexplicável. Não tem como explicar com palavras o que é a energia do Reiki. E naquela época eu não sabia como que era, porque eu ainda não era mestra em Reiki. Hoje eu sei. Então no outro dia eu falei com a minha amiga relatando o que eu havia sentido. E foi aí que eu me dei por conta que eu não tinha dado meu nome para o Reiki. E mesmo assim eu senti aquela energia. E na outra vez foi muito mais intenso, que foi uma energia de portal, na qual a gente se mobilizou como grupo, assim, naquela egrégora, que foi uma meditação mundial. Foi no ano de 2019. E nesse dia eu senti todo o meu corpo trepidando. Eu tava sozinha em casa e eu senti todo o meu corpo trepidando. Não tem exatamente palavras para descrever isso. É uma energia surreal, assim. Só que eu estava tão conectada à fonte, não era uma simples vibração. Eu tinha realmente a impressão do meu corpo estar se movimentando. E então eu senti toda aquela energia e eu disse, nossa, isso é fantástico. Como eu posso utilizar essa energia para as outras pessoas? E eu entendi que aquela era uma energia de amor. E aí eu disse assim, agora eu quero experimentar uma energia de cura. E aí imediatamente eu senti mais uma onda assim mas muito mais leve, e aí me veio a resposta que a única energia que cura é o amor. E aquilo assim me abriu um horizonte inexplicável. Logo em seguida eu tive a oportunidade de fazer o curso de Reiki e eu entendi o que é aquela energia, né? Eu entendi que realmente eu estava naquele momento conectada à fonte, que é a energia suprema, que é o universo, que é Deus, seja lá como você desejar nomear essa energia, né? E aí é importante também dizer que eu sou sim mestra em Reiki, mas a maestria, ela é com relação à minha vida, e isso é muito, muito, muito importante. Porque assim, nós tivemos grandes mestres como Buda, como Jesus e outros tantos, que sim, a gente pode seguir, que a gente pode estudar as suas filosofias para nos ajudar nesse nosso despertar, nesse nosso autoconhecimento, mas nós não devemos nunca, jamais idolatrar nenhuma personalidade, nenhuma pessoa humana. Eu nunca consegui ter ídolos. E isso para mim era uma frustração, porque lá na minha adolescência todas as minhas amigas tinham ídolos e eu não tinha nenhum ídolo. E acontece que quem busca, quem tá no caminho, na sua busca espiritual, acaba se encontrando com algumas pessoas que se dizem mestres e que às vezes não estão bem intencionadas, né? Tem vários casos aí, se a gente pesquisar na internet, a gente já acha algumas matérias, mas você precisa entender que a única maestria que pode existir é a maestria sobre si mesma.
Então, hoje eu sou mestra de mim mesma. Até mesmo um dia, quando uma amiga, eu postei um vídeo sobre teorias de conspiração e ela fez alguns elogios e me chamou de mestra, e aquilo não soou nada bem comigo, isso não ressona comigo. Entendi como um elogio, mas eu jamais vou querer ser mestra de alguém. Pelo contrário, eu quero trazer as ferramentas para que vocês mesmos possam ser autônomos. Eu sempre lutei pela minha autonomia e eu sempre tentei levar isso para os meus alunos, para os meus clientes em terapia, para que sejam autônomos, para que ajam a partir da sua própria vontade, para que superem a si mesmos. A espiritualidade, ela não tem nada a ver com religião. Todo ser humano tem potencialmente essa espiritualidade, só que em algumas pessoas está adormecida. E a religião, ela pode ser uma ferramenta, sim, boa para despertar essa espiritualidade. Então a pessoa pode ter uma religião e ser uma pessoa espiritualizada, como ela pode não ter uma religião, que é o meu caso, e também ser uma pessoa espiritualizada. E durante muitos anos eu busquei essa espiritualidade através da religião. E eu passei por algumas religiões até que eu entendi que aquilo que eu sentia, aquela conexão que era uma coceira, às vezes é uma dormência, é uma coisa que tu não sabe explicar, mas que é o teu terceiro olho ligado, o teu chakra frontal ativado, aquilo eu podia sentir tanto numa igreja, num santuário, numa casa de religião afro, num templo budista, quanto na minha casa. Eu entendi na prática que o verdadeiro templo está dentro de nós e vai conosco aonde quer que a gente vá. Ele está no nosso coração. E eu sempre senti muita também necessidade de estar na natureza. Eu, assim, quase todos os dias me impressiono com o pôr do sol, me comove muito porque tem estado muito lindo cada pôr do sol. Tenho muita vontade de estar, assim, muita necessidade de estar na natureza, né? E é ali que eu faço a minha reconexão com a Mãe Terra, mas claro, se não é possível, a gente faz isso mentalmente, a gente mentaliza, né, um aterramento, assim, aquele aconchego, aquele sentimento de pertencimento, né, que a Mãe Terra nos dá. Então a gente costuma sair no final de semana para ir num parque. E antigamente eu teria vergonha, mas hoje eu não tenho nenhum problema de dar um abraço numa árvore, me conectar com aquela energia. Às vezes eu coloco uma colcha assim sobre a grama, me deito ali de bruços, dando aquele abraço na Mãe Terra, sabe? É uma conexão, uma sintonia. E aí teve uma ocasião também em que eu tava no Parque das Laranjeiras, em Três Coroas, que é um lugar que eu gosto muito de paixão, assim. Aquele lugar realmente, assim, é mágico. E eu tava passeando depois do almoço com meu namorado na beira do rio. Não tinha ninguém descendo o rio naquela hora, então não tinha barulhos naquela hora. E quando a gente passou por um ponto em específico, eu ouvi um barulho que era um barulho de muitas vozes que eu não entendia absolutamente nada. Muitas pessoas, é como se estivesse num estádio, todo mundo falando ao mesmo tempo e eu escutando tudo aquilo. E aquela voz era uma voz metálica, parecia que vinha assim dentro de um cano metálico, né? E aí eu perguntei pro meu namorado se ele estava escutando. Aí ele disse que não,
Mas depois ele disse que algumas outras vezes ele tinha escutado em outros lugares, em outras ocasiões, né? E durante muitos anos eu pesquisei a respeito do que era, se eu estava ficando surda, se era de estresse, que eu escutava muito um zunido no ouvido. Eu chegava em casa, era tudo silêncio, e dentro do meu ouvido eu sentia como se fosse um motor de uma máquina ligado dentro do meu ouvido, assim, escutando aquilo. Hoje eu sei que isso é uma sintonização, como a frequência de um rádio, por exemplo, aqueles rádios antigos que tinham o botão de sintonizar a frequência. Outra coisa que faz anos que eu digo é que, assim, tudo que eu precisar saber, tudo que for para minha evolução pessoal, eu vou ficar sabendo, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra. E muitas vezes isso acontece sem eu entender por quê. É uma intuição de quando a gente está em equilíbrio com o nosso chakra frontal, que é o chakra do conhecimento, de ver as coisas além daquilo que a aparência está nos revelando. É o chakra que desvenda os véus de Maia, a deusa das ilusões. Então, algumas vezes as pessoas vinham me contar coisas que eu já sabia. Aconteceu há poucos dias, vir uma ideia na cabeça de que a minha sobrinha tinha um gato. E aí eu pensei, mas por que ela vai ter um gato? Olha o trabalho que dá o gato, a despesa que dá o gato, não tem por que ter um gato, né? Eu aqui comigo pensando nos meus botões. No outro dia, a minha sobrinha me ligou dizendo que ela ia viajar e perguntando se eu podia ficar com o gato dela. Isso acontece porque a informação sobre ela ter um gato estava disponível e eu estava sintonizada com ela em algum momento. Ela pensou em mim, em deixar o gato comigo, e eu captei aquela informação. Então é assim que acontece, tá? Por exemplo, se a gente for estudar a história de como foram criadas as coisas, você vai ver que em lugares diferentes as mesmas tecnologias estavam à disposição no mesmo momento, sem haver comunicação entre as pessoas que criaram essas tecnologias. Os grandes cientistas, Albert Einstein, se a gente for estudar o Tesla, né? A gente vai ver que eles eram considerados loucos, eles eram à frente da realidade deles, né? Porque o limiar entre a genialidade e a loucura é muito sutil. Esse processo, ele é um processo de uma vida toda. Por isso que eu destaquei algumas partes da minha infância para vocês entenderem que isso não é de uma hora para outra e que não acaba, né? Eu continuo no meu despertar. Cada vez mais a gente vai tomando consciência sobre as coisas que precisa tomar. E o seu momento pode chegar mais cedo ou mais tarde, se você já está pesquisando, já está curioso por isso, pode ter certeza que vai chegar naturalmente no momento que for adequado, que você tenha realmente condições de lidar com tudo isso. O que eu quero deixar para vocês, para encerrar, é que vale a pena ser louco, vale a pena a gente ser quem a gente é de verdade e a gente colocar quem a gente é em prol do outro, né? Porque, né, o que eu já dizia lá nas meditações, quando a gente ilumina a nós mesmos, a nossa luz, ela vai para outras pessoas, ela alcança as pessoas que estão ao nosso redor. A gente contagia, é como um vírus. E esse vírus tem um nome, e o nome desse vírus é o amor. É só o amor que cura, é só o amor que pode nos salvar.